Meu nome é Rubens Ricardo Garcia Lopes, sou professor de Educação Física e profissional de eventos, produtor de eventos. A minha história com o sobrepeso e a obesidade começa aos meus 18 anos. Comecei a focar muito no trabalho, a concorrência é muito grande, principalmente na área de eventos. E comecei a comer sem culpa, comer achando que eu nunca ia ganhar peso, porque na época eu ainda tinha um corpo saudável. Gostava de praticar esportes, jogava futebol, basquete, eu era bastante envolvido com isso. A partir daí, eu fui focando no trabalho, deixando as atividades físicas e comendo compulsoriamente. Achava que nunca eu ia engordar ou chegar no peso que eu cheguei. A minha família, meu pai sempre foi, até é difícil de falar, meu pai sempre foi atleta, gostava de correr, gostava de fazer caminhada. Meu pai sempre praticou muito esporte. Já minha mãe não gostava muito de praticar esporte. Minha mãe não fazia quase nada de esporte, a não ser uma caminhada que ela gostava de andar e sem compromisso, entendeu? Então, assim, eu sempre gostei muito de atividade física, mas com a evolução, a busca por uma independência financeira, eu deixei de lado o esporte e só foquei no trabalho. Na minha profissão de formação, que é educador físico, eu gostava, e eu sempre usava um lema assim: faço o que eu falo, não faço o que eu faço. E fui ganhando peso. Gostava de dar aula, porém não praticava esporte. Gostava de falar, explicar para os alunos, mas não fazia. A dificuldade para fazer um exercício era muito grande. Eu tive um problema muito sério com sobrepeso. Eu sempre achava que as pessoas eram gordas e eu não. Eu sempre achava que todo mundo tinha um problema e eu não tinha. Sentia dores no corpo todo, achava que era normal. Como eu sempre trabalhei 12 horas por dia, eu achava que era por conta do trabalho, não por conta do peso. Infelizmente, eu demorei muito a acordar. Eu demorei muito a perceber que eu estava indo, talvez, para a morte. A obesidade me incomodou a partir do momento que eu tive uma frustração no meu trabalho. A minha esposa chegou em casa e comentou comigo que a diretora da escola tinha conversado com ela sobre a minha saúde. Um pai de aluno tinha ido até ela e falado que o filho tinha ficado preocupado com a saúde do professor dele, porque o professor ficava sentado no canto da quadra e tinha até problema para respirar, não conseguia respirar. E não dava aula, não se envolvia. O pai chegou a citar para a diretora da escola que não queria que demitisse o professor, mas que tentasse fazer alguma coisa por ele. Nesse momento, a Bruna contou para mim em casa, eu fiquei revoltado, nervoso, que eu falei que não era por eu ser gordo ou estar obeso que a minha aula era diferente, que era boa ou não. Dormi aquela noite. Na manhã seguinte, conversando com a minha esposa, eu falei para ela: realmente a dona Zuleika está certa. Se eu fosse no lugar dela, eu já teria me demitido. Porque como é que um professor de educação física, que tem que pregar qualidade de vida, possa estar nesse peso? Nesse momento, a Bruna fazia 1 mês que ela estava fazendo acompanhamento nutricional. E aí eu decidi, falei para ela assim: amor, marca uma consulta para mim que eu vou procurar a cuidar da minha saúde. A Bruna ligou para a Fran, inclusive acho que até no telefone pessoal dela, e falou: Fran, eu tenho meu marido que está com sobrepeso e eu gostaria que você consultasse ele. Ele se prontificou aí. A Fran prontamente marcou uma consulta para mim numa segunda-feira, às 7 da manhã, dia 17 de dezembro de 2018. Foi o meu primeiro dia na Lofran. Nesse dia eu cheguei aqui, eu achava que eu estava pesando 150 quilos. Estou pesando 150. A hora que eu subi na balança, deu 189,900.
Eu fiquei impressionado, assustado, porque, pô, eu tô pesando quase 200 quilos. Nesse dia, conversando bastante com a Fran, ela se prontificou a me ajudar muito, falou, Ricardo, eu quero te ajudar, eu vou te ajudar. E a gente criou um vínculo de muita amizade. Ela falou assim, mas eu tenho uma pessoa aqui que pode te ajudar ainda mais. Eu vou chamar ele aqui na sala. E nesse momento ela chamou o Lorival, que entrou na sala e a Fran contou minha história para ele. E ele falou assim, eu lembro a palavra até hoje, eu vou ajudar esse gordinho. E aí a gente começou a nossa trajetória. Conhecendo o Lorival e a Fran, começou a nossa trajetória, o nosso processo, nosso projeto para que eu conseguisse me motivar a fazer atividade física, a comer direito, a fazer esse acompanhamento. E aí a gente se encontrava todos os sábados. Eu passava pela nutricionista e a gente fazia um trabalho com o Lorival, a gente tinha, na verdade, uma aula, né, de vida com o Lorival. No começo a gente começou nossa aula com 40 minutos, meia hora, e teve dia da gente ficar até 3 horas no nosso bate-papo. E a gente foi evoluindo. Teve semanas que eu não consegui eliminar peso, mas nem por isso eu parei. Eu saía da sala da nutricionista às vezes frustrado, chegava na sala do coaching, conversava com o Lorival e aí eu ganhava uma nova semana. Até que, num determinado dia, a gente conversando na recepção da Lofran, nós decidimos que a gente ia, num tom até de brincadeira no início, montar um projeto São Silvestre. A brincadeira começou, eu e um amigo meu comentando, o Lorival escutou e falou, então nós vamos para São Silvestre. E aí a gente começou a lançar esse projeto. Chegou mais amigos, mais companheiros, e aí no final do ano a gente concretizou o sonho de estar participando da São Silvestre. Foi, nos meus 39 anos de idade, a maior vitória da minha vida. Poder completar aquela prova. Ter o plano alimentar e seguir ele à risca é muito importante. A gente consegue perder peso e atingir os objetivos. Porém, num determinado momento, a gente sente a falta de alguma coisa. E o trabalho com a mentoria, o trabalho do psicológico, o trabalho de motivação, o trabalho de orientação que a gente fez todos os sábados com o coaching, eu acho que fez toda a diferença. A gente traçou metas, traçou objetivo, a gente pontuou quantos quilos a gente consegue perder por semana, a gente consegue isso aqui, é possível, então nós vamos passo a passo. A gente dava subia degrau por degrau. Eu acho que isso que fez a diferença. Eu já tentei outras vezes fazer reeducação alimentar, não. Tentei fazer dieta. Porque reeducação alimentar é isso, a gente fazer passo a passo, subir degrau a degrau. Não quer dizer que se a gente não perder peso essa semana, tem que parar. A gente tem que continuar. Ao longo do ano de 2019, junto com o plano alimentar, a gente também trabalhou o método de emagrecimento consciente Fique Magro, que isso trabalhou muito a gestão emocional, que faz parte de todo esse processo. Falar um pouquinho da Lofran, para mim, é emocionante, na verdade. Eu cheguei aqui na clínica sem condição nenhuma de vida. Eu não sei se talvez eu estaria aqui hoje falando com vocês. A Fran foi fundamental. Construiu a cada mês um plano diferente. Muitas semanas ela mudava meu plano alimentar para que eu conseguisse melhorar meu desempenho. Ela foi espetacular na minha vida. Conhecer o Lorival, eu fico mais emocionado ainda. Um cara que mudou minha vida. Ele mexeu com o meu sentimental a ponto de eu acreditar que eu poderia conseguir perder peso. Conseguiria ser uma pessoa muito melhor. Então, falar da Lofran
é a coisa que eu mais tenho prazer de falar para todos os meus amigos. Eu não tenho problema nenhum de falar. Quem puder, vai, acompanha, conhece essas pessoas que podem mudar a vida de vocês, como mudou a minha. Hoje eu sou uma pessoa que tem uma expectativa de vida muito grande, graças a essas duas pessoas, a esse método que eles me apresentaram e que praticaram junto comigo. Essa clínica, esse projeto, essa equipe que eles têm em mãos, mudou minha vida.